I need you more. Oh, more than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Amém, queridos. Eu não sei os irmãos, não é? Mas eu adoro, amo cheiro de gasolina. Não é? Eu gosto de parar o carro no posto, ficar sentindo o cheiro de gasolina. Eu só não levo gasolina para dentro de casa para sentir o cheiro da gasolina, porque dizem que é perigoso. Mas eu gosto de cheiros assim, querosene, tinta. Eu não vou dizer que eu gosto de cheiro de cola, porque alguém pode achar que eu já fui viciado, não é? Mas eu gosto de cheiros fortes, assim. Não um cheiro forte, mas cheiro dessas substâncias, assim, querosene. E outras pessoas não suportam, não é? Não suportam sentir esse cheiro, acham horrível, forte, enfim. Por quê? Não sei. Porque algumas pessoas sentem esse cheiro que eu gosto tanto e se sentem mal, da dor de cabeça. E hoje eu estava meditando num texto que é o antídoto para todas as heresias. É difícil dizer isso, mas é um antídoto que sirva para todas as heresias, mas de fato é verdade, não é? A prática das nossas vidas sempre revelam de fato aquilo que nós cremos. Mesmo quando a gente diz crer alguma coisa, as nossas vidas muitas vezes provam ao contrário daquilo que nós falamos. Então, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, de 15 a 16. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Essa é a norma bíblica para o sucesso. Um cheiro. O que nós somos? Um cheiro. O bom perfume de Cristo para Deus, ou seja, as nossas vidas, as nossas novas vidas, a nossa vida após a regeneração, a nossa vida em Cristo, sempre sobe para Deus como um cheiro agradável. Deus sempre se deleita no cheiro que flui das nossas novas vidas. E o apóstolo Paulo e a Bíblia define isso como sucesso, um cheiro. A verdade articulada aqui pelo apóstolo Paulo é um poderoso remédio para qualquer tentação de sermos mais do que devíamos ser e de vivermos qualquer coisa que não seja aquilo que a palavra de Deus nos ordena, não é? Em primeiro lugar, Paulo é uma fragrância para Deus, independente de como o mundo sinta esse cheiro. Como eu falei, eu não sei que mecanismos fazem eu achar cheiro de gasolina bom e outras pessoas acharem ruim, não é? Alguma coisa deve determinar isso em mim, em outras pessoas. O que Paulo está dizendo é que a vida que vivemos para Deus, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vida em todos os lugares, que sempre é santa e dedicada a Deus em Cristo, ela sobe para Deus sempre como um cheiro agradável, mas no mundo nem sempre esse cheiro é agradável assim. O apóstolo Paulo está escrevendo para agradecer a Deus pelos coríntios, porque eles se arrependeram. Aquela igreja existia porque eles foram alcançados por esse bom cheiro de Cristo em Paulo, que sempre subia a Deus como algo agradável, e foi agradável, e gerou vida naquelas pessoas. Então há um triunfo, mas ele sabe que há muitos adversários em Corinto. Ele sabe que muitas pessoas lá jamais se converteram. Ele sabe que em todos os lugares que ele foi, muitas pessoas não sentiram esse cheiro suave. Ele sabe que aquela igreja está cheia de homens, líderes, que pregavam um falso evangelho. Como ele em 2 Coríntios 11:4 diz,
Ele chama esses homens de superapóstolos. Ele chama assim de uma maneira sarcástica mesmo, porque esses homens diziam que eram super vitoriosos, não tinham doença, não sofriam, enfim, a gente está acostumado com superapóstolos até o dia de hoje. E essas pessoas, esses superapóstolos, acusavam o apóstolo Paulo de não ser um sucesso, não é? Porque ele apanhava, muitas pessoas que Paulo pregava jamais se convertiam, pelo contrário, ficavam furiosos. Então Paulo começa a falar que a nossa vida diante de Deus é como um perfume que sobe diante de Deus, no versículo 14, e através de nós espalha a fragrância do conhecimento dele em todos os lugares. Ele espalha a fragrância do conhecimento de Cristo, e ao espalharmos essa fragrância em nossas vidas, quem Cristo é, a verdade sobre Cristo, Cristo vivendo em nós, isso sobe como um aroma suave para Deus. Então no 15 ele fala, porque somos o aroma de Cristo para Deus. Em primeiro lugar, toda a nossa vida espiritual é vivida para Deus. A questão toda é se Deus sente a nossa vida como um aroma suave, e Ele só sente isso se nós estamos sendo uma fragrância daquilo que Cristo é. Ou seja, Ele está dizendo que nossa vida é um sacrifício, que sobe como um cheiro suave a Deus. Como, por exemplo, a gente tem uma ideia melhor, Paulo usa essa mesma expressão em Efésios 5:2, quando ele diz, Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta de aroma suave e sacrifício a Deus. Nossas vidas agora, que são um santo sacrifício a Deus, sobem também com um cheiro suave para Deus, agradável. Quando nós vivemos, quando nós sofremos por causa do testemunho de Cristo, quando o mundo, não é, nos impinge todas essas coisas por causa de Cristo, quando nós somos fiéis à verdade da revelação de Cristo, nossas vidas, que são um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sobem a Ele como um cheiro suave. Então ele diz, nós somos o bom perfume de Cristo para Deus. Esse é o propósito central. Quando nós vivemos o chamado de Cristo em nossas vidas. E ele continua então falando no 15:16, porque nós somos o aroma de Cristo para Deus, entre aqueles que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Ou seja, nós somos o perfume de Cristo para Deus, que agrada a Deus, não só entre os que se salvam, mas entre os que se perdem. Nós somos o bom perfume para Deus, e nós exalamos essa fragrância, não só para os que se salvam, mas também para os que se perdem. E essa é a parte triste disso, porque ele diz, somos um perfume de morte para os que se perdem. Por quê? Ao olharem para a cruz, ao olharem para Cristo em nossas vidas, ao olharem para a proclamação fiel da verdade de Deus, essas pessoas não veem nenhuma vida nisso, elas não veem nenhuma esperança, elas não veem um futuro, elas não se alegram, elas não são atraídas, elas não sentem algo bom, elas não sentem nenhuma alegria, elas se afastam. Elas sentem que aquilo é o fim de toda a diversão, elas sentem que aquilo é o fim de toda a vida, e eles se afastam, e ao se afastarem para sempre, eles morrem, então eles perecem. Então a nossa vida foi um cheiro de morte para os que se perdem, mas para os que se salvam, a nossa vida expressando a verdade de Deus, que é, independente de ser um cheiro de morte ou um cheiro de vida, um perfume agradável a Deus, e só é um perfume agradável a Deus quando é revelada a verdade do Evangelho. Essas pessoas, quando olham para essa fragrância de Cristo, da verdade, do Evangelho, elas veem o sofrimento de Cristo como um tesouro. Elas não cheiram e nem sentem na sua morte algo que os repele, os afaste. Elas sentem a mais doce fragrância do universo. Elas veem a beleza de Cristo. Então ele diz, para uns uma fragrância de morte, para a morte, e para outros uma fragrância de vida. Então essas pessoas que sentem um cheiro de vida, elas veem em Cristo o substituto para todas as suas maldades contra Deus.
toda a sua rebelião, um substituto que elas precisam desesperadamente. Então, o Filho de Deus morrendo, e a expressão da verdade do Evangelho sobre aquilo que o homem é, não fazem eles se afastarem. Eles abraçam, eles valorizam Cristo, eles valorizam a mensagem da cruz, e eles sentem um cheiro suave de Cristo para a vida. É isso que Paulo está dizendo, é isso que nós somos. Nós somos um cheiro, e o sucesso é você ser um cheiro agradável de Cristo para Deus. Onde? No meio das pessoas que se salvam e que se perdem. E esse cheiro suave, nós não definimos. Nós não temos como fazer as pessoas sentirem esse cheiro para a vida ou para a morte. Como eu falei, o mecanismo que faz eu gostar de determinado cheiro, eu não sei qual é. Paulo diz: eu não tento ser um cheiro para a vida, na vida dos que se salvam. Não, eu sou o bom cheiro de Cristo para Deus. E eu sou esse cheiro entre os que se salvam e os que se perdem. Essa vida, esse testemunho. As pessoas a essa mesma coisa reagem de maneira diferente, para a vida e para a morte. Mas nós, independente de ser para a vida ou para a morte, que as pessoas sentem esse cheiro na proclamação do Evangelho, que é o nosso chamado, nós somos a boa fragrância de Deus entre eles. Como eu disse, esse texto nos ensina algo que nos liberta de todas as heresias em nossas vidas diante de Deus, em nossa proclamação para o mundo. Em João 15:5, Jesus diz algo definitivo. Ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Porque isso que Paulo falou envolve toda a vida, não é? Junto com essa afirmação de Cristo. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós, os salvos, nós, os regenerados. Nesse texto eu quero que a gente se conscientize dessa verdade, não é? E é o que eu faço nesta noite, buscando a ajuda de Deus para pregar para vocês. Todas as heresias que surgem na igreja cristã têm uma tendência única: desonrar Deus e exaltar o homem. Todas, sem exceção. Isso de maneira descarada ou de maneira coberta, mas o objetivo sempre é esse: a exaltação do homem às custas da soberania, da glória de Deus. Roubar a glória de Deus, que é devida ao seu nome, foi sempre o que os falsos profetas fizeram, fazendo o quê? Lançando um brilho falso sobre a face da criatura caída, colocando sobre os homens um brilho na face da criatura rebelde e depravada. Por outro lado, o Evangelho de Cristo, que é o bom aroma de Cristo, conhecido como as doutrinas da graça, elas se distinguem, porque elas exaltam a Deus, exaltam sua glória e mostram ao homem quem eles são. É óbvio que é necessário uma obra sobrenatural para que isso seja um perfume de vida na vida de alguém. Naturalmente, esse bom cheiro da verdade, do Deus soberano e eterno, que merece toda a glória, não cheira bem as narinas do homem natural. Então, essa é a verdade, sabe? Que cada cristão devia ter. O cristão mais ignorante, aquele que ainda não conhece a verdade a ponto de poder descobrir e refutar adequadamente uma falsidade, uma heresia, ele tem uma arma para identificar todo o ensino errado, mesmo em sua falta de conhecimento profundo. Ele pode olhar qualquer coisa que qualquer pessoa esteja ensinando sobre qualquer assunto e dizer: isso dá toda a glória a Deus, ou isso glorifica o homem em detrimento de Deus. Isso exalta a glória de Deus e mostra a necessidade desesperada que o homem tem da sua misericórdia, ou de alguma forma
Isso mostra capacidades no homem em direção a Deus. Então, um mero bebê na graça pode realizar esse teste sobre qualquer coisa que é dita em nome de Deus. Isso glorifica a Deus, isso exalta totalmente a Deus. Isso é o que o Evangelho diz. Isso exalta o homem em algum limite. Isso é falso. Por outro lado, sabe, não importa quão baixo no conhecimento alguém esteja, ele pode fazer esses testes. Agora, se algo que é proclamado faz o homem sentir a sua terrível vileza, sua completa dependência da misericórdia de Deus, se aquilo que é proclamado não dá nenhuma ideia, nem quem proclama, nem quem está ouvindo, que eu tenho alguma capacidade para mudar a situação daquela pessoa, e nem que ela tenha essa capacidade, então aquilo é verdade. É o que o Evangelho diz. Nós somos apenas um cheiro. O que o cheiro faz? O que o cheiro da gasolina faz para conquistar a mim? Não sei. Nós somos um cheiro. O bom cheiro do Evangelho, o bom cheiro da verdade sobre Cristo. Nós não fazemos as pessoas gostar do cheiro, nem rejeitar. Então, qualquer doutrina que coloca sobre a cabeça de Deus a coroa, ou que coloca sobre a cabeça do livre-arbítrio do homem a coroa, ou das minhas estratégias, das minhas ideias, das minhas boas obras, das boas obras do homem, não é uma doutrina sobre a verdade de Deus. É gente querendo manipular a gente. Porque, de fato, não importa se eu digo que sou reformado, se não sou reformado, se sou arminiano ou calvinista. O fato é que o que eu faço e ensino, ou então o que eu pratico, nega aquilo que eu estou dizendo. Tem gente que nega com palavras e com a vida. Então, há 3 coisas no texto aqui que nós lemos, que nós queremos ver no pouco tempo que temos. Primeiro, em relação aos regenerados, depois em relação aos perdidos, e depois na relação dos regenerados com os perdidos, porque essas são as 3 coisas fundamentais. No mundo há pessoas regeneradas, há pessoas perdidas, e essas pessoas regeneradas, elas têm um contato com as pessoas perdidas, e elas exalam o bom perfume de Cristo. Nessas 3 relações, o regenerado, o perdido, e na relação entre eles, esse texto diz algo definitivo para nós. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele disse isso, em primeiro lugar, aos apóstolos. Imaginem a desesperança humana. Ele está falando isso com homens regenerados. E essa é a primeira parte. Eu quero falar a respeito disso, não é? Explicar rapidamente. Depois, firmar isso e tirar algumas lições práticas. Cristo fala para os apóstolos: vocês não podem fazer nada sem mim. Ele não está falando com pessoas do mundo, não está falando com pessoas mortas em delitos e pecados, está falando com pessoas que já nasceram de novo, sabe? E Agostinho, ele diz: olha, essa palavra de Cristo é uma frase que acaba com todas as falcatruas dos pelagianos, que acreditam na liberdade humana, nas suas capacidades. Sem mim nada podeis fazer. Isso coloca as pessoas sob extrema dificuldade. Você não pode fazer nada como um homem regenerado sem Deus, absolutamente nada. Jesus coloca o machado não assim no lugar da árvore, mas lá no fundo. Sem mim vocês não podem nada, absolutamente nada. Mesmo que vocês se esforcem, mesmo que vocês deem o seu melhor, mesmo que vocês achem que possam usar a mente de vocês, que tem algum conhecimento, as suas faculdades, nem se você for extremamente atento, nem se você for intensamente sério, nem se você for uma pessoa dedicada, vocês não podem fazer nada sem a atuação toda poderosa do meu Espírito na vida de vocês.
Não é que vai ser muito difícil, não é que se vocês vão ter que dar mais de você, não é que vocês precisam de um pouco da minha ajuda, não é que nós vamos usar o sinergismo, uma cooperação. Não, ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Não importa quanto você lute, se esforce, o seu esforço, a sua ideia de que você pode fazer algo, além de ser o bom cheiro de Cristo, além de ser um instrumento do Espírito Santo, naquilo que Ele lhe apraz, só vai levar você para 2 lugares: para o lamaçal do desespero ou para o atoleiro da presunção. Se você acreditar que você pode fazer alguma coisa um dia, você vai estar desesperado, porque você vai descobrir rápido que você não pode. Ou então, você vai estar no atoleiro da presunção, de achar que você pode realmente fazer alguma coisa sem mim, por você mesmo. O texto não diz, sem mim vocês não podem fazer coisas grandes, sem mim vocês não podem impactar a cidade, sem mim vocês não podem ganhar o Brasil. Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada, não podem fazer uma oração, vocês não podem nada. Não é que sem mim vocês não vão ser campeões, sem mim vocês não são nada. Não é que vocês chegam em 10º lugar, em 20º lugar. Sem mim não tem corrida, sem mim nada começa. Essa é a sentença, sabe? Porque nós que estamos regenerados podemos achar que já estamos suficientemente equipados. Você não pode fazer nada, você não pode fazer, não é o maior dever, não, você não pode fazer o mínimo. Pense no mínimo que você devia fazer no reino de Deus. Você não pode, exceto se você receber a força de Deus e a atuação toda poderosa do Espírito Santo na sua vida. E é geralmente, irmãos, que, sabe, nas pequenas coisas que nós mostramos as nossas fraquezas. Pedro andou sobre as ondas do mar, mas a brincadeira de uma criancinha, de uma adolescente, fez ele dizer no rosto de Jesus que não o conhecia. Você pode achar que Pedro precisa só de Jesus para andar sobre o mar, mas para enfrentar uma adolescente, ele podia enfrentar nele mesmo. Jó pôde suportar a perda de 10 filhos, perda da sua saúde, parece que coisa grande, mas quando os amigos dele, ele suportou tumores, mas as palavras de repreensão dos amigos dele deixou ele tão magoado que ele não pôde suportar. Ou seja, aquilo que parecia mínimo, que não tinha a menor importância, que importância tinha a opinião daquelas pessoas? Ele não pôde suportar. Jonas quis morrer, porque uma planta morreu, estava dando sombra na cabeça dele. É assim com todos os cristãos. Você pode pensar que Davi precisa de Deus para ganhar de Golias, mas para ficar de tarde no terraço ele não precisa. Mas onde ele foi derrotado? Onde a ruína entrou na sua vida? Ali, no lugar mais fácil, onde não tinha nenhuma peleja grande. É isso que Jesus está dizendo. John Newton, não é? Compositor de Amazing Grace, grande pastor, ele diz, a graça de Deus é tão necessária para criar em você o temperamento adequado, quando uma xícara de porcelana cai no chão, e para suportar a morte do seu único filho. Sem o poder de Deus, uma porcaria que cai no chão te irrita, te faz pecar. Você precisa do poder de Deus para as duas coisas. Não pense que para controlar um temperamento por um objeto que você acha que tem um valorzinho, que caiu no chão, você não precisa de Deus, e que você precisa de Deus na ajuda para perder um filho, mas não é essa a verdade. É isso. Essas pequenas coisas são tão difíceis para nós quanto as grandes coisas. A praga no Egito das moscas seria tão difícil para você como a praga do anjo destruidor. Você pode pensar, anjo destruidor só Deus mesmo, agora a mosca eu enfrento, mas não é assim que aconteceu.
Aquele enxame de mosca fez a vida deles virar um inferno. É isso. As ninharias, como os exercícios mais nobres, você não é capaz de fazer. Você não pode dizer, eu não sou forte para enfrentar o anjo destruidor, mas sou forte para enfrentar as moscas. Você não é forte. Num crente não há força suficiente para nada. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem nada. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, não sabemos pensar como convém. Sem o Espírito Santo, nós não pensamos direito, nós não oramos direito, nós não fazemos nada direito, nós fazemos tudo errado. Nós não podemos ser a fragrância de Cristo para Deus em nós mesmos, em situação nenhuma. Nós não suportamos sem o Espírito Santo nem as gotas da tristeza, nem o oceano de tristeza. Os pequenos estilhaços nos machucam, nos ferem. Tem o poder de nos destruir, tanto quanto os dardos terríveis de Satanás. Como cristão, você é impotente sem Deus. Você é incapaz sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não vão a lugar algum. Cristo não disse, sem mim vocês não podem se aperfeiçoar. Vocês já são alguma coisa. Vocês têm uma força. Mas sem mim vocês vão ser sempre fracos. Vão poder só fazer coisas pequenas e não grandes. Sem mim vocês não podem se aperfeiçoar. Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. Um pelagiano, e muitos dos que se dizem arminianos são puramente pelagianos, mas arminiano também. Eles dizem, olha, o cristão não pode completar o trabalho, mas começar ele começa sozinho. Isso é ridículo, sabe? Quando as pessoas dizem que a salvação é iniciada por um ser humano sem Deus, sem a atuação soberana do Espírito Santo, ele está dizendo algo sobre Deus e Cristo terrível. Jesus é o alfa e o ômega da nossa salvação. Ele não é o ômega, ele não é o fim, ele é o alfa. Ele é o alfa e o ômega da nossa fé. Nós não podemos nada, nós não começamos nada, nós não continuamos nada, nós não somos nada diante de Deus, nada em nós é aceitável. Sem mim, nada podeis fazer. Quando nós saltamos dos nossos túmulos para a vida, foi Deus que fez isso, sabe? E para continuarmos andando vivos, Deus terá que fazer isso. E para chegarmos até o fim, Ele terá que fazer. Então nunca diga, eu vou começar algo, eu tenho uma boa ideia e vou orar a Deus para me ajudar. Nossas ferramentas são fracas demais, incapazes. Tudo que você construir é madeira, palha e feno, vai ser destruído. Nada. Você não pode nem levantar um dedo, nem correr uma maratona. É um erro você pensar, olha, mexer o dedo eu mexo por mim mesmo. Agora, para correr uma maratona não precisava da ajuda de Deus. Deus está dizendo, você não pode respirar, você não pode mexer um dedo, você não pode nada. Não pense que você não pode fazer grandes coisas, mas pode fazer pequenas, você não pode nada. Você não pode colocar um manto branco da glória. Você pode pensar, não, o manto branco da glória de Deus eu não posso vestir, mas tirar as roupas do meu túmulo, eu posso. Não pode. Você não pode. Você precisa de uma palavra de ressurreição, tanto de uma palavra que te leve até o fim, a glória. É isso. Então o Espírito de Deus deve atuar em nós todo o tempo, e só o que Ele faz, de fato, é vida diante de Deus. Não há suporte para a vida de Deus na nossa humanidade, sabe? Não há suporte nenhum. Cada gota de orvalho e chuva que faz crescer os frutos de Deus, fluem de Deus. E esses frutos são dele. Se há um rio em nossa alma, um rio de vida, todas as fontes desse rio fluem do decreto eterno de Deus. Não há afluentes. O rio Amazonas é grande, mas no meio do caminho vários afluentes vão aumentando ele, melhorando ele, botando mais água. Mas no rio da vida, da graça de Deus,
não há afluentes, nossas vidas não vão aumentando e deixando esse rio mais caudaloso, todo ele flui das montanhas do decreto de Deus, todo ele. O apóstolo Paulo não encontrou nenhuma ajuda no homem natural, ele não encontrou nenhum apoio. Não é que o homem espiritual, a nova vida, a vida de Deus era importante e a vida agora natural dele era fraca, mas podia cooperar. Ele não encontrou nada. Ele disse: miserável homem que sou. É isso, essa é a única cooperação que a força natural do homem pode dar. Miséria. Ele diz: quem me livrará? Não há nada a ser acrescentado. Ele sentiu que tudo que a natureza humana em si mesmo toca é morto, podre, corrupto, uma carcaça nociva. Aquilo que Deus faz, nós temos é que nos despir, nós temos é que deixar, jogar fora, nós temos é que abrir mão da nossa sabedoria, nós temos que abrir mão das nossas ideias de capacidade, não achar que elas de alguma maneira possam contribuir. Agora, em segundo lugar, ainda falando das pessoas regeneradas, vamos apoiar isso, firmar isso, em qualquer situação. Essa foi sempre a verdade proclamada por aquelas pessoas que foram uma fragrância de Cristo no mundo, e até as que cometeram erros graves. Eu estava lendo hoje Armínio, não é? E eu vou chegar à conclusão seguinte: Armínio era muito melhor do que quase todo arminiano que eu já conheci, não é? E há muitos erros no que ele ensinou, mas a maioria das pessoas que dizem arminianas são na verdade pelagianas, não são nada arminianas. E apesar dos erros que ele ensinou sobre isso, olha o que ele diz: é impossível para o livre-arbítrio, sem o poder da graça de Deus, iniciar qualquer coisa, nem se voltar para Deus. Eu digo, a graça de Cristo, que pertence à regeneração, é simplesmente e absolutamente necessária para a iluminação da mente, a ordem dos afetos e a inclinação da vontade do homem para aquilo que é bom. Ele é que opera na mente, o espírito, ele opera os afetos, a vontade, é ele que infunde os bons pensamentos na mente, é ele que inspira os bons desejos nas afeições, é ele que leva o homem a executar os bons pensamentos e desejos que ele produziu. Ele vem antes e ele continua. É ele que desperta, é ele que assiste, é ele que trabalha em nós a sua vontade e trabalha com a gente, e o seu trabalho nunca é vão, sempre alcança o que ele intentou. É ele que evita as tentações, é ele que nos defende e nos ajuda, é ele que nos apoia contra a carne, é ele que nos faz vencer o mundo, é ele que nos faz vencer Satanás, e no conflito ele nos concede desfrutar da vitória. Ele levanta de novo todos aqueles que ele regenerou de fato, e ele estabelece força neles para serem mais prudentes e andarem de maneira que Deus seja honrado. É o Espírito Santo que começa, é o Espírito Santo que promove, é o Espírito Santo que aperfeiçoa, e é o Espírito Santo que consuma a salvação do homem. Eu confesso que a mente do homem natural é carnal e está completamente em trevas. Suas afeições são depravadas. Eu confesso que sua vontade é refratária e que o homem está morto em delitos e pecados. Olha, gostei, não é? Há várias coisas ainda, não é? De Calvino, de Armínio, que estão erradas. Mas você viu? Mesmo Armínio, que a grande parte das pessoas dizem seguir, é porque, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que são arminianas nunca leram uma linha de Armínio. E quem também é calvinista também nunca leu nada, às vezes, nem de Lutero, nem de Calvino, nem de nada. A maioria das pessoas são pelagianas mesmo. Elas acreditam no livre-arbítrio do homem, e de que se o homem quiser, ele pode se voltar para Deus. E muita gente que prega o contrário disso, na verdade, na prática, acredita na mesma coisa, que ele pode definir para aquelas pessoas com alguma estratégia, com alguma ideia, se aquela pessoa vai sentir o bom cheiro ou o cheiro de morte.
Se ele não acreditasse, ele não fazia nada em direção a isso. Mas isso mostra uma presunção. Primeiro, a presunção nossa não está no homem perdido, está em nós. Se nós achássemos que nós, homens regenerados, não podemos nada, nós não íamos ter boas ideias. Nós íamos achar que nós somos completamente incapazes. Imagine um homem sem Deus, sabe? Agora, para dar um suporte maior, tome, ainda que você não tivesse tudo o que a Bíblia ensina a respeito disso, ainda que nós não tivéssemos nesse texto de Jesus declarando: sem mim, os regenerados não podem nada. Mas olha o número das promessas de Deus na Bíblia: eu serei a sua força, eu te susterei, eu não te deixarei cair. Deus nunca promete nada que não é necessário. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa por nós mesmos, nós não precisávamos dessas promessas. Se eu tiver força, Ele não quer dizer: eu serei a sua força. Em mim, eu vou te dar a vitória, eu sou o teu Salvador, eu sou. Os fracos e os cansados vão correr e não vão se cansar, por causa de mim. Se nós pudéssemos fazer qualquer coisa sem Deus, essas promessas eram desnecessárias. Agora, olhe para os louvores da Bíblia, nos Salmos, nos Apóstolos. Novamente, nós vemos a mesma coisa. Não há nenhum louvor atribuindo nada ao homem na Bíblia. Não há nenhum louvor atribuindo alguma coisa boa aos regenerados. Todo louvor diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Foi a tua destra e o teu braço santo que nos deram a vitória. É tu, Deus, é tu e não nós. Todas as fontes frescas de vida para cada um desses homens veio de Deus. Todos os homens da Bíblia são uma unanimidade. Não há louvor a seres humanos na Bíblia. Deus diz assim: eu escolhi os vis, os piores, para que ninguém se glorie diante de mim. É isso. Não há salmo, sabe? As pessoas vão cantar ao Cordeiro, como diz Apocalipse: salvação ao nosso Deus, que se assenta no trono. A Ele toda a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Não há um interlúdio que diz: e a nossa pequena força que também ajudou um pouquinho. Não existe isso na Bíblia. O que a Bíblia expressa é essa verdade: nada, tudo é creditado a Deus, a sua glória, ao seu poder. Os arpistas, os anjos, os querubins cantam a graça de Deus. Eles nunca dão uma pequena pausa para falar como eles, com suas pequenas forças, venceram alguns pecados, salvaram algumas pessoas. É uma blasfêmia pensar nisso. O Espírito Santo atuando em nós, sabe? É tudo. É por isso que nós oramos: Senhor, me sustém. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Nós não pensamos: não, agora regenerado, a tentação vem. Estou mais forte. Não nos deixe cair em tentação. Se tu nos deixar, nós vamos cair. Livra-nos, protege-nos, guarde-nos. Nós cantamos hoje: Cristo é a rocha onde nós estamos escondidos. Ele é o refúgio, o esconderijo do Altíssimo. É isso. Se fosse possível nós realizarmos qualquer coisa sem Cristo, nós negaríamos toda a verdade bíblica. A verdade aqui é nada. Não, você não pode. Dia a dia nós temos necessidade de orar. Usa de misericórdia para mim, como nós vimos hoje no início do culto. Olha, Deus nos deu a graça, 1 Coríntios 7:25, de sermos fiéis. Ele usou de misericórdia para conosco. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É isso o tempo todo. Então Jesus estava falando para homens regenerados. Então a Bíblia diz: o que vocês têm que vocês não tenham recebido? Então por que vocês se gloriam? Vocês não podem levantar uma bandeira em nome de vocês, porque vocês não podem fazer nada. Se você é um vaso de honra, você é barro e ele é oleiro, e você pode ser um vaso de honra, mas não um vaso para a sua própria honra.
Você é um vaso para a honra daquele que te fez. Se você ficou entre os que sentiram um cheiro de vida para a vida, ou entre e junto com os anjos que não caíram, não é por causa de nenhuma bondade que havia em você, é o que Deus diz. Não há nenhuma coroa para os orgulhosos, não há coroa para o homem. O homem vai depositar suas coroas aos pés de Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Então confie no Senhor, porque Ele é a rocha eterna, é o que a Bíblia diz. E nós temos que nos adiantar, sabe? Se nós estivéssemos no topo da montanha da vida e Deus nos deixasse, nós escorregaríamos e caíamos. Não é que Deus nos deu vida um dia, Ele mantém isso minuto após minuto, segundo após segundo. Cada grão de força que ganhamos em nós mesmos é um grão de fraqueza. Cada ideia que contraria a verdade não é força. Toda confiança carnal é diabólica. Tudo que nós podemos ser e somos é o bom cheiro de Cristo para Deus, entre os que se salvam e os que se perdem. Em segundo lugar, se isso é verdade sobre os regenerados, se os regenerados não podem fazer nada que seja aceito diante de Deus, nada bom sem o Espírito Santo, pessoas que já receberam um novo coração, pessoas que têm uma nova natureza, se a verdade sobre os salvos, sobre os regenerados é: sem mim vocês não podem fazer nada, vocês imaginem para o mundo, não podem fazer nada. É o que nós afirmamos para cada pecador, sabe? O pecador pode não entender todas as doutrinas, mas todo pecador que começa a sentir a verdade de Deus, ele sente que ele não pode nada, ele está morto em delitos e pecados. Nós, regenerados, não podemos nada, eles estão completamente desprovidos de toda a vida. Se quando o rosto do cristão foi feito branco e brilhante por Deus, se Deus deixar, o seu rosto volta à sujeira, você imagina aquele que nunca teve o rosto assim. É o que o profeta diz: pode um etíope mudar a sua cor, pode um leopardo tirar as suas manchas. Se quando nós fomos curados da lepra e ficamos limpos, se Deus nos deixar por nós mesmos, nós vamos voltar a estar contaminados pela lepra. Imagine quem viveu a morte o tempo inteiro. Se mesmo nós regenerados, sem Cristo não podemos nada, o não crente não pode nada, ele não pode absolutamente nada, e não há nada que eu faça, que eu possa fazer, a não ser ser o bom cheiro de Cristo no mundo, para essa pessoa. Nós não estamos dizendo que o não crente não tem poderes físicos, ele pode ler a Bíblia, ele pode ir à casa de Deus, ele pode ler a palavra de Deus, ele pode fazer mil coisas, ele tem braços, tem pernas, tem olhos, ele não é mentalmente incapaz, naturalmente ele tem todos esses poderes, mas moralmente ele continua responsável, mas espiritualmente ele está tão morto quanto as pessoas que estão no cemitério hoje, está arruinado. E a incapacidade do pecador não é o seu infortúnio, mas o seu pecado, sabe? Ele é culpado. Você é incapaz de justiça quando não é salvo, mas você é capaz de cometer injustiça. Você não é capaz de ser santo, mas é capaz de ser completamente pecador. A própria incapacidade do homem natural é um pecado condenável.
Sabe? Ele não pode fazer tudo que Deus ordena, mas ele é capaz de fazer tudo que Deus odeia. Ele não pode pagar a dívida porque está falido, mas a dívida continua. Quando você não pode pagar o banco, quando você vai à falência, a dívida não acaba. Você não pode simplesmente dizer para alguém que você deve: olha, não tem não, então quita a dívida. Você imagine, não é? Todo mundo comprando, gastando, depois simplesmente ia no lugar e fala assim: olha, não tem para pagar não. Aí o cara: se tu não tem como pagar, então precisa, a dívida acaba. Não, não. O homem falido está todo endividado. Se ele não tem como pagar, ele está falido. Mas a dívida está lá. Porque você não pode cumprir a exigência de Deus, não quer de Deus que Deus não mereça exigência. A lei de Deus Deus deve ser amado sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a mente, com tudo que Ele é. Ele merece. Não é o pecado do homem que tira o merecimento de Deus. Portanto, Ele continua merecendo. E essa verdade continua pressionando o homem. O homem é culpado. Ele não dá glória a Deus, ele rouba a glória de Deus. Ele recebe tudo que ele é de Deus. As mesmas reivindicações que estavam sobre Adão estão sobre cada pecador, ainda que ele não esteja no paraíso. E o que ele faz é só imitar o seu pai. Repetir e repetir e repetir sem fim. Alguém pode dizer: pastor, pregando isso você vai paralisar o esforço das pessoas para irem para Deus ou para serem melhores. Mas é exatamente isso que eu quero fazer quando eu prego isso. Quero que as pessoas parem, que elas fiquem paralisadas. Nós queremos paralisar os esforços do homem natural, como nós também queremos paralisar os esforços naturais da carne, daqueles que são regenerados. Queremos atacar o seu senso de capacidade, até que ele perceba a sua incapacidade. Nós não queremos que os regenerados achem que possam fazer alguma coisa sem Cristo. Nós queremos que eles saibam: você não pode fazer nada sem Cristo, nem coisas grandes, nem pequenas. Você não sabe como pensar, você não sabe como orar, você não sabe nada. Você não pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem produzir frutos para Deus. E nós queremos também paralisar o homem sem Deus. Nós não podemos diminuir as consequências dessa verdade. O que um arminiano procura, o que um pelagiano procura é colocar o homem em atividade. É colocar o homem em atividade, é colocar o homem dizendo: eu posso, se eu quiser eu posso. Mas o que o Evangelho faz, e o que nós fazemos, é querer paralisar as pessoas, querer que elas parem de achar que podem, para que o Espírito Santo trabalhe nelas. Toda atividade do ser humano não pode levar ele para o céu, mas pode levar ele para o inferno. Portanto, pará-los não está prejudicando em nada. É a única ajuda que você pode dar a um homem sem Deus. Pare. Você é incapaz. Tudo que você faz te leva para o inferno. É a única ajuda que você pode dar aos regenerados. Você não pode ajudar a Deus. Você tem que ser capacitado minuto a minuto pelo Espírito Santo. Você tem que depender dele. Você não pode nada, e você precisa daquilo que ele faz, e toda a glória é dele. É o que Paulo diz: ele nos deu a misericórdia de sermos obedientes. Não é que você pôde ser obediente, Deus não te aplaude no fim do dia. É você que se ajoelha e diz: Deus, obrigado pela tua misericórdia de ter feito com que eu te obedecesse neste dia, porque não dependeu de mim, não depende de quem quer ou corre, mas de tu usar a tua misericórdia. Então, aí isso vai paralisar as pessoas, é o que nós gostaríamos, porque todas as nossas estratégias podem fazer um homem chorar pelos seus filhos doentes, mas não pela sua alma. Você pode ter estratégias para fazer as pessoas chorar pelas suas dores, pela sua falta de dinheiro, ou até pelo seu medo, mas não pelo seu pecado contra Deus, pela ofensa a Deus. Você pode fazer um homem chorar pelo seu filho que está doente, pelo seu infortúnio, pela sua depressão, mas você não pode fazer um homem chorar
porque percebe que sua vida é uma ofensa a um Deus santo. E eu sinto sobre mim a completa responsabilidade sobre as pessoas, se elas não souberem a verdade a respeito delas. Não é uma coisa má fazer os homens se sentir assim, quem dera todos se sentissem assim. Mas alguém disse certa vez para mim: olha, mas isso é terrível, porque nós podemos dizer para as pessoas que elas não podem fazer nada, e então elas não vão nem tentar. Porque ela disse que viu alguém dizer assim: olha, o homem não pode nada, então eu não vou fazer nada. Qual é a realidade disso? Que essa pessoa está mentindo. Ela nunca sentiu isso, sabe? Ela disse isso, mas ela não acredita nisso. Por que que alguém diz: eu não posso fazer nada? Porque ela não acredita no que a Bíblia está dizendo. Senão ela não acredita, sabe, não acrescentaria essa frase: já que eu não posso nada, então não vou fazer nada, não posso nada. Porque, de fato, ela não pode estar sentindo o que está dizendo. Porque se ela sentisse o desespero de não poder fazer nada quando você está indo para o inferno, você fica desesperado. Ninguém que no avião que está caindo diz assim: eu não posso fazer nada mesmo, vou aproveitar para contar minha última piada. Não, queridos. Quando você está sentindo a sua incapacidade, a sua impotência, até ateu começa a clamar por misericórdia, não é assim? Meu Deus do céu, o avião está caindo. Quando a pessoa diz assim: não posso nada, então não faço nada, é óbvio que ela não está sentindo nada. E é óbvio que ela de fato acredita em outra coisa. Ela acredita naquilo que o Evangelho muitas vezes tem ensinado, de que ela pode resolver se converter amanhã, de que ela não quer agora. Eu sou muito jovem, não posso nada. Mas ele está pensando: daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos eu vou me arrepender. Ele não acredita no que a Bíblia diz. Se ele acreditasse que ele não pode se arrepender nunca, se Deus não usar da sua misericórdia, então ele ficaria desesperado. Então é uma falácia, sabe? É um pretexto para afugentar da sua consciência sua falta de qualquer sensibilidade para Deus. As pessoas que sentem isso, que estão perecendo e que não podem nada, elas fazem como Pedro quando estava afundando: Senhor, tem misericórdia, estou morrendo. É isso que o Espírito Santo faz. É por isso que para esses, o que Cristo fez é um cheiro de vida. Eles veem como a única salvação. Então eles oram: Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Então eu oro para que o Espírito aumente o sentimento de impotência das pessoas, porque é o sentimento de capacidade que está levando as pessoas para o inferno. Porque o sentimento de capacidade não pode levar as pessoas para o céu. Se nós sentimos o peso da nossa culpa e sentimos que nós não podemos fazer nada, então nos desesperamos e clamamos pela misericórdia de Deus. Então o Espírito Santo começou a regenerar essa vida, regenerou essa vida para sentir, não só falar, para sentir o que é estar perdido, o que é estar sem esperança, o que é não poder fazer nada. Então essa pessoa não se agarra a alguma coisa, ela diz: ser propício a mim, pecador. Mas essa é uma obra do Espírito Santo, não é uma doutrina muito agradável. Alguém pode dizer: essa é uma palavra dura de suportar. Eu não espero que o homem natural ache esse um bom cheiro, porque Paulo diz que para esses é um cheiro de morte. Eu não espero. Quando eu prego o Evangelho, eu não espero fazer do Evangelho um bom perfume, um bom perfume agradável para quem não pode sentir esse cheiro. A Bíblia diz que essa verdade é um bom perfume para os que se salvam. Eles se sentem completamente perdidos, completamente incapazes, veem o que Cristo fez e clamam por Deus. Se o regenerado não pode nada sem Cristo, é assim que está, sabe? Se você sente que não pode nada, que não tem força para nada, e se enche de desespero, sentindo o pavor da ausência de Deus, percebe a sua impiedade, a santidade de Deus,
Então é esses Deus está chamando. Para esses o perfume está sendo bom. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da salvação. E agora, nesses últimos minutos, nós vimos a completa incapacidade dos regenerados sem Cristo. Mesmo os regenerados não podem nada sem Cristo. Não perseveram, não obedecem, não oram, não conseguem pensar direito, não podem nada. E nós vimos um desespero, então ainda é maior. Se os que estão vivos não podem nada, os mortos não podem nada. Em terceiro lugar, para fechar então, é o contato dos regenerados que não podem nada sem Cristo, com os regenerados que não podem absolutamente nada sem Cristo. O que um pode fazer pelo outro? Nada. Não é? O cara não pode fazer nada por ele mesmo, o outro também não pode. Como é que eles vão fazer alguma coisa? Não pode nada. Paulo diz, nós somos o cheiro de Cristo, o bom cheiro para Deus. Mas hoje, isso se espalhou, hoje já não tem mais muita diferença entre, sabe, grande parte do evangelho que se diz reformado é tão dirigido pelas estratégias, por tentar fazer gente se converter, do que o outro não, porque na verdade o que nós fazemos é que determina na verdade aquilo que nós cremos, não é? Então hoje Finney começou essa coisa de ser um avivalista, fazer um avivamento. Ele diz, é só usar os meios, porque Finney não acreditava na expiação, não acreditava na regeneração, não acreditava em nada, ele era pelagiano. Ele não acreditava em nada sobrenatural, era só uma questão de você conseguir convencer o ser humano que é livre. Jesus morreu só como um exemplo, é o que Finney ensinava. Mas pelo menos ele era sincero, ele dizia, é isso que eu creio. Não creio nessas afirmações. Eu creio que o homem é completamente livre, se ele quiser ser puro e santo, ele é só imitar Cristo. Jesus morreu só como um exemplo para ser imitado. Então esse homem agora vai imitar a Cristo, porque ele decidiu imitar a Cristo, vai obedecer, e vai obedecer até o fim, e vai ser salvo. É uma blasfêmia, é uma heresia. Nós vimos que Armínio era muito melhor que isso, apesar de todos os erros que ele ensinou. Mas há uma coerência aqui. É o Espírito Santo. Jesus, quando fala sobre a obra dele, diz que ele é um vento, ele sopra onde ele quer, como ele quer, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Nós somos apenas o bom cheiro que esse vento sopra. Mas hoje as estratégias missionais para salvar as pessoas mundanizam o evangelho, porque acham que se o cara gosta de hip hop, e o mundo começou a fazer isso conosco, o nome disso para mim é chantagem, não é? O cara diz, olha, minha linguagem é essa, se você não fala nesse linguajar, eu não aceito o evangelho. Essa é a visão que nós passamos para essas pessoas do evangelho. Ela aceita se quiser, se você fizer alguma coisa que ela goste, pô, quem sabe ela aceita. Então nós vamos fazer. Eu vejo uma coisa que é repetida atualmente, e tudo isso começa nos Estados Unidos, né, chega no Brasil, repetida e repetida, que a melhor coisa para nós sermos eficazes no evangelho, nós temos muitos amigos mundanos, que nós devemos cultivar cada vez mais amizades com pessoas sem Deus, porque é um grande problema nós não termos muitos amigos sem Deus. Não há nenhuma orientação assim na Bíblia, nenhuma, zero. Porque o que é amizade? É afinidade. Afinidade. É gostar das mesmas coisas, dos mesmos divertimentos, dos mesmos ambientes. O apóstolo Paulo diz algo completamente diferente. Vocês são o santuário do Deus vivos. Vocês são o meu povo. Por isso saiam do meio deles, separam-se, não toquem coisas impuras. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o crente e o descrente? Você vai estar vivendo com eles, e você vai ser o bom perfume de Cristo, você vai ser uma pessoa excelente, você trabalha, você estuda, você vive, mas a Bíblia é clara. Pedro, por exemplo, diz, porque no outro tempo vocês viviam na carne, nas concupiscências dos homens, vocês andavam não segundo a vontade de Deus, mas esse tempo já passou.
Já não foi bastante como vocês viviam como gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices, imoralidades. E agora eles acham estranho vocês não andarem com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, então eles blasfemam de vós. Primeira Pedro 4, 2, 8, eu estava lendo antes, 2 Coríntios 6, 14 a 17, que harmonia entre a Cristo e Belial, o que há em comum entre o crente e o descrente. Mas as pessoas dizem, isso é uma estratégia. Você vê, a estratégia sempre é uma maneira. Agora nós vivemos numa época, entre as pessoas que se dizem reformadas, que eu tenho grande contato, que elas espiritualizaram o mundanismo, porque agora o cara vai viver uma vida mundana, mas aquilo ele não está fazendo nada de errado, porque na verdade aquilo ali ele está fazendo a obra de Deus. Ele está cada vez cultivando mais amizades, participando de todas essas coisas. O apóstolo Paulo diz, não, suas conversas, suas imoralidades, fujam, escapem, separem-se, não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Você pode achar isso não é uma boa estratégia missional, mas isso é a Bíblia. Se nós simplesmente fosse um bom cheiro de Cristo, nós não pensávamos que nós faríamos alguma coisa para ajudar as pessoas a sentir um cheiro de vida e não de morte. Então ele diz, porque no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque vocês já viveram demais como o mundo, em dissoluções, em borrachices, mas contar coisas imorais, rir dessas coisas. O apóstolo Paulo diz algo mais ainda assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz pela vida de vocês, porque aquilo que eles fazem em oculto, até falar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz, que são vocês, torna visíveis todas as coisas. Por isso eu digo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5, 13 a 14. Não há nenhuma coisa na Bíblia que diga, olha, cultivem uma amizade com o mundo. Essa é a sabedoria humana. Ela dá motivos para o homem se sentir fazendo um favor a Deus quando está desobedecendo a Ele. Então, se eu não posso, como regenerado, fazer nada por mim mesmo, sem a operação completa de Deus, quando eu uso os meios que Deus mandou, que é a proclamação da verdade e da minha vida, viver a verdade como uma fragrância de Cristo, eu não determino, nós somos o bom perfume de Cristo entre os que se salvam e os que se perdem. Sabe? Nós devemos orar e confessar nossa incapacidade. Nós devemos confessar nossa incapacidade de pregar às pessoas e elas serem transformadas. Precisamos depender completamente de Deus. E quando nós não sabemos que não podemos nada, nós clamamos a Deus, Deus salve os perdidos. Salve-os, salve-os. A igreja precisa de mais e mais ser conduzido pela mão potente de Deus. Você não tem nenhuma força para convencer nenhuma alma sem o Espírito Santo. Nossas estratégias só mostram que nós achamos que podemos. Nós não queremos ser só o bom cheiro,
Nós queremos, de alguma maneira, porque hoje em dia, a quantidade enorme de livros que se vende de estratégias missionárias é enorme. Por quê? Porque, no fato, nós acreditamos que aquelas coisas vão fazer uma diferença. Olha como o mundo está. As conversões hoje envergonham o nome de Deus. Cada vez que há mais cristãos no Brasil, mais o nome de Deus é envergonhado. Porque, de fato, as pessoas não estão sendo regeneradas. Elas continuam amando o mundo, amando o pecado. É isso que nós conseguimos. Se alguém que escreve um livro, Como Salvar Alguém, soubesse realmente, ele salvava o seu filho. Eu tenho que declarar a minha impotência para salvar o Tomás e o Mateus. Eu ensino a eles, mas depois eu tenho que ir para o quarto dizer: Pai, salve meus filhos, salve-os. Se eu soubesse alguma coisa que eu pudesse fazer para salvar o vizinho, eu salvava a minha família, meus primos, meus parentes, meus tios. Mas eu não posso. Eu sei que eu posso criar, eu sei que eu posso falar, eu sei que eu posso ensinar, mas eu sei que tudo isso será inútil se Deus não regenerar os seus corações. Eu não penso que se eu for um pai mais contextualizador de alguma coisa, os meus filhos vão mudar e ser uma nova criatura. Então eu declaro a Deus a minha completa incapacidade. Por graça, os meus filhos estão crescendo no Evangelho. Eu não tenho nada para ensinar a um pai em como regenerar um filho. Nós devemos criar nossos filhos como Deus mandou, e é só isso que nós podemos fazer. Mas nada. Os irmãos de Jesus não se converteram. Muitas pessoas pensam, se nós fizéssemos direito, as pessoas se converteriam. Jesus era perfeito, ele viveu 30 anos com os caras, e eles não se converteram. Eles podiam pensar, putz, nosso irmão é um cara mesmo. Esse cara nunca cometeu nada errado. Ele era Deus, ele viveu 30 anos com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas só se converteram quando foi a hora que o Espírito Santo se regenerou. Então Tiago achava que Jesus era maluco. Mas um dia ele escreve, meu Senhor, não é engraçado isso? Ele dormiu com aquele irmão durante 30 anos, dividindo o mesmo quarto. E quando o irmão dele começou a falar coisas, ele pensou, está envergonhando a família. Mesmo Jesus sendo perfeito, isso não fez Tiago ser. Não há nada que nós possamos fazer, nem a vida perfeita de Jesus converteu os seus irmãos. Mas quando o Espírito Santo chamou esse Tiago, que achava o seu irmão maluco, disse, meu Senhor, ele nunca fala de Jesus como seu irmão, com uma intimidade falsa, ele fala, meu Deus, meu Senhor, não é incrível? Mas só depois que Jesus morreu, só depois que ele foi regenerado. É assim, não haverá nenhuma pregação nossa que converta alguém. Professores da escola dominical, vocês não podem regenerar uma criança. Vocês podem falar como a criança, vocês podem contar histórias para a criança, vocês não podem regenerar uma criança. Portanto, nós precisamos sentir a nossa incapacidade, precisamos depender de Deus. Tão certo como você não pode fazer chover amanhã, você não pode fazer alguém nascer de novo amanhã. Se alguém ensinar só tem uma estratégia para fazer chover, Fundação Cacique Cobra Coral, o cara é maluco, não é? Porque não tem como fazer chover, só Deus pode fazer chover. Será que esse cara não entende? Não, mas esse cara escreveu vários livros de como fazer chover. Você pensava, só Deus pode fazer chover, eu não acredito nisso. Mas fazer uma alma nascer de novo é muito mais difícil do que fazer chover. Da mesma maneira que você não pode fazer amanhã as comportas do céu abrirem, você não pode abrir um coração de pedra. Não importa se você vai fazer a dança da chuva, tentar convencer as nuvens. Nós devemos usar os meios que Deus nos deu, pregar a verdade, viver uma vida santa, conviver com as pessoas como filhos de Deus, como pessoas transformadas. Eu acho que o mundo seria melhor se todo mundo não estivesse tentando fazer o bem, entre aspas, com suas próprias forças. Se todo mundo hoje no mundo se ajoelhasse e dissesse, Deus, nós somos maus, e tudo que a gente faz é mal,
Então o mundo melhorava. A capacidade do homem, a sensação de que ele pode, é que constrói esse horror. E é essa sensação que faz ele achar a graça de Deus um cheiro de morte. Achar uma mensagem como essa dura. Quem dera nós pudéssemos paralisar todos os homens. Então preste atenção nas palavras de Paulo, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, a vida que nós vivemos para Deus em obediência, como Cristo viveu, sobe pelo poder de Deus, sobe como um cheiro suave. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se perdem, certamente nós somos um cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que são salvos, nós somos um cheiro de vida para a vida. Nós somos um cheiro. Cheiro não faz nada. O que define se o cheiro é bom ou mal é quem está sentindo o cheiro. Alguma coisa tem que acontecer naquela pessoa. Como eu disse no início para vocês, eu adoro o cheiro de gasolina. E Cláudia odeia. Eu não tenho nada para fazer com que ela goste do cheiro que eu gosto. Alguma coisa há de diferente em nós, que não foi eu ou ela que fez. Nós somos o bom cheiro. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nem o regenerado pode nada. E o homem regenerado não pode nada mais ainda, não pode nem nada. Eu não posso nada, não posso pensar certo, não posso viver. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Não posso orar certo. Eu não posso fazer nada em mim mesmo que seja aceitável a Deus, seja um bom perfume para Ele. Mas quando eu sou um bom perfume para Deus, eu me torno um cheiro de vida para os que se salvam, um cheiro de morte para os que se perdem. E quando eu vejo a minha incapacidade, então eu passo mais tempo orando para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer. E quando eu vou usar os meus, eu não confio na minha própria sabedoria, capacidade, discurso ou exemplo. Nosso exemplo não salva o mundo. Se o exemplo salvasse alguém, durante os 33 anos que Jesus viveu no mundo, Israel mudava. Ele nunca errou, nunca pecou. Ele foi o exemplo perfeito e ninguém mudou. Nós vivemos a verdade, não é porque nossas vidas vão mudar as pessoas, é porque esta vida santa é um bom perfume para Deus. E quando nós somos um bom perfume para Deus, por aquilo que o Espírito Santo faz em nós, nós somos um cheiro de vida, ou um cheiro de morte nesse mundo. Se eu pudesse, eu não colocava os homens em atividade, eu paralisava todos eles, para que eles não só falassem, nós somos incapazes, para que eles sentissem o que é estar desesperadamente condenado, sem poder fazer nada. Todo homem que se sente perdido fisicamente, clama por uma ajuda fora dele mesmo. Homens morrendo afogados, gritam por socorro. Homens de avião caindo, clamam por Deus. O que os homens precisam era exatamente isso: perder toda a esperança em si mesmo, sentir a sua incapacidade. Aquela pessoa que está morrendo e alguém diz: quer ir para o céu? Todo maluco responde que sim. E se você pregasse para Satanás e perguntasse a ele se ele quer ir para o céu ou para o inferno, ele ia dizer que não queria ir para o inferno. Só Deus pode criar um coração que ama a santidade e ama Ele. Nós vamos ser o bom perfume de Cristo para os que se salvam, e vamos ser um cheiro de morte para os que se perdem. Vamos ficar de pé. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next time lead, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need more, Lord, more than yesterday.
I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.